bom dia a todos. A partir desse momento, essa reunião está sendo gravada, então. Hoje é dia 21 de janeiro de 2023, nossa primeira reunião do ano. E na ordem cronológica é a 25ª reunião virtual de estudo de filosofia. Hoje o tema é vida e trabalho, que é igual maneira de pensar multiplicado pela dedicação, multiplicado pela capacidade. É a fórmula de sucesso na vida e no trabalho que o Inamori fala bastante. Esse princípio, aquele 55º que está lá na frente, nós puxamos ele, porque esse tema acho que é interessante, né? Importante, que o próprio Inamori-san fala que ele constitui a parte fundamental da minha filosofia, ele fala, né? Sim. Se deixar na ordem, a gente ia ter isso, acho que em 2025 só. Estamos lá, está com 17. A Mauri avisou que ele não pode participar, então está a Graziela Aparecida representando a MNS de Pilar do Sul. Bom dia a todo o pessoal de Tecim, Minas, que hoje está de peso aí, o Ronaldo, o Christian, Natália, cadê o Kazuya? Bom dia a todos. Para abrir a reunião, vou pedir uma breve palavra para o seu Itagaki, fazer uma saudação inicial para abrir oficialmente o ano 2023. Por favor, seu Itagaki. Bom dia para todos, senhores, e feliz ano novo. Paulo me pediu algumas palavras ao início do esse curso para 2023, né? Mas, na verdade, para mim, é uma continuação da estudo de 2022, porque a empresa continua, meu trabalho continua, nada assim de especial, mas eu acho que sempre é bom para lembrar para todo mundo para que nós estudamos filosofia da Inamori, né? Existem milhares de livros na livraria ou biblioteca. Quando eu fui ao Japão agora, em dezembro, passei a uma livraria, tinha um monte de livros de administração, centenas de livros de administração, inclusive livros da Inamori-san também, né? Agora, eu não tenho tempo para comprar e ler todos aqueles livros de administração. Deve ter alguns livros bons, mas eu acredito que a administração não é uma coisa de dono da empresa, né? Tem que ser todo mundo, todos os funcionários têm que alinhar para quê? Por que nós temos que trabalhar, sim? Então, esse ano também nós vamos continuar estudando filosofia de Inamori, pelo menos para mim, queria uma tranquilidade só, tá? Eu dedico meu tempo, talvez 2/3 da minha vida para meus trabalhos, empresas, preocupando que a evolução de vendas e preocupação do estado de cada funcionário. Então, eu queria apenas fator tranquilizador para essa 2/3 da minha vida. Isso seria, no caso, a filosofia do Inamori. Então, como estou precisando como um cidadão e também como empresário, é orientador, alguém que me corrige, alguém que me orienta a meu lado. Tá? Então, por isso, sempre quando eu preciso tomar uma decisão, eu consulto com o senhor Inamori. O senhor Inamori está sempre a meu lado. Isso ajuda bastante para mim. Então, para esse ano 2023, eu gostaria de dedicar para minha empresa, para trabalhar e também como eu trabalho na área da medicina, né, que maior meu interesse é oferecer a boa saúde para todos os pacientes que estejam em clínicas, hospitais, e nós vamos continuar com isso aqui, alinhando com todos os meus funcionários. Vamos trabalhar, vamos estudar junto, senhores. Muito obrigado. Obrigado, seu Itagaki. No lema, a gente fala que buscar a evolução espiritual, que o resultado material ele vem em seguida, né? A evolução material
o resultado material é importante para a sobrevivência, mas quando a mente do homem confunde a ordem e coloca a prosperidade material na frente, a evolução espiritual ele começa a ser questionado e vira uma lojas americanas. O que está acontecendo aí é uma empresa de excelente gestão, só que a prosperidade material acho que atropelou o cuidado com a evolução da moral do ser humano, né? O correto como ser humano, ele caiu do trilho e o trilho foi ocupado pelo lucro da organização. É como é que é? No aviso aqui, né? Aquele Noah Ansei de Brasília não está participando, né? Acho que é a segunda ou terceira vez que não está entrando. Não sei se é porque ele está estudando a filosofia agora, por isso que ele ficou mais ocupado, mas ele está implantando a filosofia na empresa dele, a Donburi Restaurante de Brasília, né? E esse mês de janeiro, começando o ano, nós tivemos o Walter Belato, da Contabilidade, aqui de São Paulo, que ele está começando a implantar a filosofia em Namori. Aquela empresa de contabilidade que eu falo tem 20 pessoas. Então, é uma boa notícia. E eu deixei aberto para eles entrarem, fazerem perguntas, né? E compartilhar da experiência com o grupo. Fazer perguntas para os veteranos, né? Poderem ajudar eles. Agora eu vou dar um breve resumo dos números do ano de 2022. Vou compartilhar aqui a tela. Esse resumo aqui, rapidamente. No ano passado, então, nós tivemos uma média de participação mensal aqui, né? 18,7. Então, praticamente 19 contra 18 em 2021. Então, aumentou 6%. Pouca coisa, mas aumentou. Agora, o número de participantes diminuiu 13%, de 47 pessoas em 2021 para 41 pessoas em 2022. O número de participantes diminuiu, então, 6 pessoas. Porém, número de participações, né? O tanto que participou, então, menos gente participaram mais. Então, no total, deu 212 participações contra 224, este ano de 2022. Isso dá uma média de 4,5 presença por participantes, né? Participou 4 vezes e meia e em 2022 foi 5,5. Então, esse sim subiu 21%. Agora, desses 47 pessoas que participaram em 2021, 21 não participaram mais em 2022. Em 2022, ingressaram mais 15 novos, aqueles que não estavam em 2021 e ingressou em 2022. E 26 são os fiéis aqui, participaram em 21 e no 22. O número de pessoas que participaram uma única vez, aquele que entra uma vez e não volta, né? Teve 14 em 2021 e em 2022 reduziu para 8. Essa redução aqui é uma redução positiva, né? Quem participou 10 vezes ou mais no ano passou de 6 para 9 pessoas. Aqui teve 50% de aumento. E aí eu quero colocar aqui quem são essas pessoas? É o Jorge Sato, seu Euro de Barros, a Márcia Yamaguchi, são as pessoas que participaram 12 vezes. E acima do 11 está a dona Teiko, o Hélio Junji, seu Minoru Takano e a dona Yasuko e seu Itagaki. 9, 10 e 11 vezes, respectivamente. Agora o resumo aqui do YouTube. Fechamos o final do ano de 2022 com 14.197 visualizações. Em 2021, estávamos com 5.203, então teve um acréscimo de 173%, praticamente 9.000 visualizações. Número de inscritos, que estava em 50 em 2021, passou para 104, aumentou 108%. E quantidade de vídeos, estava com 93, passamos para 107. É praticamente um vídeo para cada reunião, né? Então, quantidade de vídeo foi 15.
O curioso é que o número de inscritos, ele vai andando muito próximo do número de vídeos publicados. Esse é o resumo de 2022 que eu gostaria de passar para dar satisfação aos membros que participam, tá bom? Muito obrigado. E também um outro aviso aqui, a partir de 2023, depois de longos anos, nós reajustamos os preços dos livros, tá? Aquele que estava R$30, foi passado para R$40, demos uma atualizada no preço dos livros. Ok, então, aí a gente já pode entrar hoje. Então, o tema de hoje é aquela fórmula que o Namoristan sempre fala, da vida e do trabalho. Ele coloca lá a maneira de pensar, vezes dedicação, versus a capacidade. Né? Essa fórmula aí é muito interessante, porque ele colocou em número, em equação, né? Aquilo que ele indagava desde criança. Por que que tem empresa que se dá bem e por que que a empresa que estava bem e acaba com o problema? Aí ele cita aquele caso lá do tio dele, que gostava de contar vantagem e tal, no entanto, acabou na vida dele, durante a vida, acabou tendo problema, né? Isso tem muita relação com aquela pessoa, quando criança na escola, é inteligente, é bonito, ou bonita no caso das mulheres, e chama a atenção do grupo, vira representante de classe. Parece que é aquela pessoa que vai se dar bem na vida, a menina pensa assim, tem que casar com um homem assim, né? Ou o inverso também. Só que, ao longo da vida, eu conheci uma pessoa que era tio de um amigo meu, que disse que foi inteligente, primeiro da classe, aquela coisa toda lá. Ele enfrentou tremendas dificuldades. Ganhava dinheiro, mas perdia tudo. Eu, em Namoristan, pergunta por que que isso acontece, né? E acontece isso com criança, menina bonita, menina linda na escola, acontece. Se for inteligente, piorou. Por quê? Porque os meninos ficam, né, querendo em volta. Então, a menina inteligente, ela com o tempo perde aquela necessidade de ter que conquistar, né? Porque vem tudo gratuitamente, naturalmente, ela está dotada daquilo. Então, em comparação com aquela gordinha, baixinha, feia e não tão inteligente. Imagina só, ao longo da vida, a baixinha, gordinha, feinha, né? Acaba acumulando um resultado melhor. Por quê? Porque ela teve que fazer muito esforço para superar, né? Aquela caçoada que levava porque era baixinha, tinha que fazer um esforço danado para tentar conquistar a amizade com o grupo, porque era feinha, as pessoas não queriam, e não era tão inteligente, então tinha que fazer um esforço para poder acompanhar. Só que aquele esforço, ele vai multiplicando, ela vai mexendo com o DNA do corpo. E aquele que é inteligente, aquele que é bonito, como não faz esforço, tudo que não usa atrofia, né? E aí, em 30 anos, ele faz muita diferença. É isso que acho que Inamori está falando nesse texto, de uma forma, né? Nesse texto aqui, ele é bastante longo. Então, eu cortei o vídeo nos 9 minutos, mas o vídeo total é bastante longo. Então, eu vou passar o vídeo e a gente já põe para discutir esse assunto, então. Entraremos agora na seção 6, Pensar sobre a vida. O primeiro texto é o resultado da vida e do trabalho, igual maneira de pensar, vezes dedicação, vezes capacidade. Hoje, tivemos 2 depoimentos abordando este tema. No início, essa fórmula era capacidade, vezes dedicação, vezes maneira de pensar. Mas, posteriormente, alteramos, pois percebemos que a maneira de pensar é o fator mais importante dos 3. Neste texto da filosofia Kyocera está escrito o seguinte, vou passar a ler. O resultado das nossas vidas e dos nossos trabalhos é determinado pela multiplicação da nossa maneira de pensar, do entusiasmo e da nossa capacidade. Dentre esses fatores, atribui-se uma escala de 0 a 100 para a capacidade e o entusiasmo. Por se tratar de multiplicação, aquele que se esforça mais do que ninguém, consciente de que sua capacidade é comum, igual à de todos, chega a um resultado melhor do que o de quem é convencido de sua capacidade, da qual é naturalmente dotado. Multiplica-se ainda pelo fator
maneira de pensar. Essa maneira de pensar é a postura de uma pessoa diante da vida, que pode ser classificada de menos 100 a mais 100. Por conseguinte, de acordo com a nossa maneira de pensar, o resultado da nossa vida ou do nosso trabalho poderá mudar 180 graus. Por essa razão, torna-se importante ter uma maneira correta de pensar como ser humano, tanto quanto os demais fatores, capacidade e entusiasmo. Essa fórmula de sucesso da vida surgiu à minha mente logo que fundei a Kyocera e desde então passei a transmiti-la aos funcionários. Acredito que não é exagero dizer que esta constitui a parte fundamental de minha filosofia. Hoje tivemos o depoimento de 2 pessoas que mudaram as suas vidas baseados nesta fórmula. Assim como esta fórmula foi fundamental para eles, também é fundamental na minha administração, pois esta é a mais importante e fundamental fórmula da filosofia Kyocera. Vivi na província de Kagoshima até cursar o ensino superior. Somente depois fui a Kyoto para ingressar em uma empresa. Assim, naquela época, eu era um perfeito caipira. Tive boas notas na faculdade, mas por se tratar de notas obtidas em uma universidade do interior, se confrontadas no âmbito nacional, não eram tão elevadas. Logo que me mudei para Kyoto, eu que sempre fui líder da molecada na infância e que não gostava de perder, costumava pensar: o que devo fazer para que eu possa viver dignamente, empenhando toda a minha força? Quando comecei a pensar o que é necessário para que um homem como eu, sem nenhuma capacidade extraordinária, possa realizar um trabalho digno, a primeira coisa que me veio à mente foi entusiasmo. Portanto, primeiramente percebi a importância do entusiasmo e, em seguida, a da maneira de pensar. O que me fez adquirir tais percepções foi este acontecimento. Na minha infância, um tio meu vinha visitar com frequência. A maioria dos homens de Kagoshima fazia discursos eloquentes e esse meu tio não fugia à regra. Quando bebia alguns copos de shochu, aguardente feita normalmente de batata doce, citava o nome do governador da província ou de alguns deputados conterrâneos e se dizia mais inteligente do que todos eles, que soaram muito para entrar no ginásio, que é o curso logo após o primário de 6 anos, mas que a pobreza não havia lhe permitido seguir para o curso superior. Com essa justificativa, vivia zombando daquelas pessoas, gabando-se da sua inteligência, dizendo ser muito mais inteligente do que o então governador da província, relatando diversos fatos. Obviamente, não me sentia mal em saber que o meu tio era um homem inteligente, porém não conseguia entender por que as pessoas que considerava menos inteligentes ocupavam cargos importantes como o de governador, e o porquê de viver a discursar com tanta retórica, bebendo chotio em minha casa. Mesmo sendo uma criança, achava que algo estava errado. Mais tarde, assim compreendi. Certamente, durante o primário, meu tio deve ter sido mais inteligente do que os outros. Entretanto, convencido de sua inteligência, não se esforçou mais e acabou por se tornar um homem desinteressante. Por outro lado, aqueles que ele considerava menos inteligentes continuaram a se esforçar de tal maneira que se tornaram importantes. Esse tio dizia também que o vizinho teria que trabalhar por ser burro, para justificar a vida ociosa que levava. Sou inteligente e por isso não há problema que passe o dia dormindo, mas o burro do vizinho deve acordar cedo para trabalhar. Dizia ele num tom de zombaria. Em outras palavras, desprezava os homens menos inteligentes, insinuando que deveriam trabalhar mesmo enquanto os outros descansassem. Tais palavras soavam estranhas para mim, pois, na verdade, aqueles que trabalham deveriam ser importantes, mas, pelos valores do meu tio, deveriam ser menosprezados e considerados menos inteligentes. Achei que isso estava errado. Embora fosse apenas uma criança, lembro-me que senti uma revolta dentro de mim. Desde então, passei a pensar nessa questão e gradativamente cheguei àquela fórmula. Na minha fórmula de sucesso da vida, os fatores capacidade e entusiasmo são indicados pelos números de 0 a 100. Somente o fator maneira de pensar vai de menos 100 a mais 100. Ela pode ser considerada como uma direção da vida. Contudo, não vem a ser aquela que aponta para o norte, sul, leste ou oeste. É uma linha única, voltada para o horizonte, que parte do ponto 0, seguindo de um lado para o ponto mais 100 e de outro para menos 100.
Muitos dos senhores pensam que na vida há várias direções a serem escolhidas, mas na verdade a vida é uma linha reta que segue somente para duas direções, uma para positivo e outra para negativo. Consequentemente, a escolha é bem simples, bastando escolher o caminho em uma dessas direções. O ponto-chave aqui é verificar se o seu pensamento está em 10, 50, 100 positivos ou negativos. Tome-se como exemplo alguém muito inteligente, com os nervos motores do corpo bem desenvolvidos, dotado de excelente capacidade e que trabalha com entusiasmo, esforçando-se mais do que ninguém. Porém, se ele tiver um pensamento negativo, ínfimo que seja, todo o resultado da vida será um grande número negativo, pois a fórmula consiste na multiplicação de fatores. Desde que estabeleci essa fórmula, sempre que houvesse oportunidade, passei a pregá-la aos meus funcionários, transmitindo-lhes que o pensamento é fator muito importante, que pode definir o curso de nossas vidas. Mais tarde, conheci as seguintes palavras de Yukishi Fukuzawa, que descrevem a figura ideal de um administrador, as quais muito me impressionaram. Acredito que todos já os conhecem, pois comento sempre, somente é possível se tornar um grande empresário quando se tem o profundo pensamento de um filósofo, o nobre e honesto espírito de um samurai da era Genroku, a capacidade de um oficial astuto e, somando-se a essas qualidades, o corpo de um agricultor. Ser como um filósofo significa ter um pensamento profundo, e a comparação com o samurai da era Genroku alude ao atributo de ter um coração nobre e honesto. O sábio oficial, aqui mencionado, refere-se ao oficial de baixo escalão na época do novo governo Meiji, que intermediava a entrega de subornos, exercia atos ilícitos para obter poder, ou seja, tratava-se de um oficial materialista. Aqui, porém, disse para ter a sagacidade desse oficial, pois para ter feito coisas ilícitas também foi necessária astúcia. Significa, em síntese, ter perspicácia. Soma-se a tudo isso ter o corpo forte de um agricultor. Fukuzawa proclamou que somente assim se poderia ser um grande empresário reconhecido no mundo dos negócios. Essas palavras de Yukishi Fukuzawa aplicam-se exatamente na minha fórmula de sucesso de vida. O forte físico de um agricultor corresponde ao entusiasmo de se esforçar mais do que ninguém. A capacidade de um oficial de baixo escalão da era Meiji, que se deixar, poderá também ser empregado no mal, corresponde à capacidade de um negociante. Já a maneira de pensar tem a ver com ter o profundo pensamento de um filósofo, o nobre e honesto espírito de um samurai. Em suma, sem a magnitude do pensamento de um filósofo e o nobre espírito de um samurai, não é possível tornar-se um grande empresário no mundo dos negócios. Através dessas palavras de Yukishi Fukuzawa, certifiquei-me do quão importante são os três elementos: maneira de pensar, entusiasmo e capacidade. Corta abruptamente porque ele segue falando, né? Quem quiser aprofundar no assunto, obviamente, abrindo agora para os comentários, eu vou pedir para o seu Takano começar a discussão, porque esse princípio aqui, seu Takano fala bastante, né? Vamos lá, seu Takano. Bom dia para todos. Bom dia. Feliz e bom início do ano, né? Já passou um mês já, quase, mas em todo caso é assim. Bom, na verdade, como ele fala, quanto é importante e fundamental essa equação para implantação, dizemos, para aplicar filosofia e namoro, né? Queria relatar um caso real. Ainda eu trabalhava com o senhor Ninomiya lá na Iharabras, empresa lá de Sorocaba, quando começamos a estudar filosofia na Seiwágico em 1994. Então, quando tivemos acesso a essa equação, chegamos a comentar, na verdade foi Ninomiya, ele comentou essa equação com um consultor da empresa. Esse consultor, hoje nem sei se ele continua na atividade, mas era bem mais jovem do que nós, acho que deve estar em atividade, um grande profissional de administração de empresa, pesquisas e mais. Ele viu a equação, de imediato ele falou: puxa, mas esse é tema para MBA.
Isso aqui, nossa, deve ser uma equação que acho que todo mundo teria que aprender. E isso me marcou um pouco esse comentário. Esse era o doutor Eduardo Macedo, de uma empresa grande de avaliação de empresa, fusão de empresa, etc. Aí, diante dessa impressão que eu tive, comentário dele, comecei a ver também o que o Soinamori, durante todo o estudo de quase 20 anos aí, nesse estudo em Namoriçã, e eu pensei algumas colocações dele no estudo da filosofia dele. Então, por exemplo, ele fala assim, tudo está ligado a pensamento, a maneira de pensar, lógico, também a dedicação, o entusiasmo e a capacidade da pessoa. Então, ele diz, a capacidade humana é inesgotável. É uma das coisas que eu pensei dentro da filosofia do Soinamori. Ele diz ainda, todos os fenômenos ao nosso redor são reflexos da nossa mente. Está ligado ao pensamento, né? Maneira de pensar. O esforço não conhece limites. Também está ligado a pensamento. A gente tem que pensar isso, e não tem limite, né? Então, esforço inesgotável também, tem que continuar esforçando. Realizações grandiosas não podem ocorrer da noite para o dia, mas sim resulta da soma de pequenos esforços feitos passo por passo, contínua e firme ou determinado, né? Isso também tem muito a ver com essa equação. Ele ainda fala, avançando-se um passo, vislumbra-se o próximo passo com maior ângulo de visão. Então, como se a gente fosse caminhando um túnel, vai indo, depois chega lá, abre toda a visão, né? Ângulo da visão. Outro que o Itagaki, inclusive, gosta muito, e ele foi um dos coisas que ele me marcou, foi assim, o que ele fala, aos que se inflamam quando recebem energia. Uma pessoa que precisa de alguma influência externa para eles começar a atividade firme, né? E aos que não inflamam. Esse é o problema das pessoas que, embora tenha, digamos, influência externa, mas ele é muito indiferente. Há ainda os que se inflamam com a própria energia. Então, são pessoas que têm criatividade, né? Pessoas que ele é bem entusiasmado, digamos assim. Então, ele tem muito a ver com essa equação. E ainda ele fala, quem almeja realizações deve possuir entusiasmo sem inflamar espontaneamente. Quer dizer, a pessoa tem que ter essa energia própria. E outra ocasião ele fala, né, deve gostar do que faz quando trabalhar é prazer, as responsabilidades se cumprem naturalmente. Então, não é fazer só o que gosta, mas sim gostar daquilo que tem que fazer, começar a se dedicar e melhorando a sua capacidade. Realmente, acho que é importante e fundamental essa equação para nós continuarmos estudando a filosofia do Soinamori. E para encerrar meu pequeno comentário, eu entendo também que a pessoa que se dedica, tem esse entusiasmo, ele vai melhorando a capacidade, inclusive, né? Capacidade é resultado também de
trabalho contínuo, com esse entusiasmo, melhora a capacidade. Lógico, o que ele fala mais fundamental dos fatores dessa equação é a maneira de pensar, porque essa maneira de pensar de menos 100 a mais 100 muda completamente essa dedicação e capacidade. É o caso das máfias aí, né? As máfias que são menos 100 de maneira de pensar, mas tem capacidade aliás, a entusiasmo, porque é exigido, então, trabalha, são disciplinados, né? E cumprem as coisas. Do contrário, sabe como é que é o fim desses pessoal da máfia, o integrante da máfia. Bom, esse é o meu comentário, Paulo. Obrigado, seu Takano. Ah. Seu Itagaki, quer fazer algum comentário? Foi mencionado pelo seu Takano? Bom, mas eu acho que eu entendo que essa vida de trabalho traz uma interpretação desse formulário. Eu entendo que dá uma igualdade para todo mundo, como indivíduo, como empresa, né? Existe uma empresa pequena, grande, gigante, mas existe uma forma de sobreviver entre um monte de empresas grandes. Por exemplo, a minha empresa é uma empresa pequena, mas sempre tem uma concorrente como empresa americana gigantesca. Mas eu não perco nada. Sabe por quê? Porque meus funcionários, apesar de que não é nada de aqueles funcionários que todas as empresas americanas empregam, alta, assim, escola de educação alta, MBA, doutorado, não sei o quê, mas eu não perco nada. Por quê? Porque nós temos a dedicação. Bom exemplo, uma das assim, pessoas, clientes que trabalhava USP, e foi, de repente, parece que saiu e foi para outro hospital também grande em São Paulo, né? O que aconteceu isso aqui? Essa pessoa que durante nossas negociações de trabalho, ele entendeu como é que é o serviço e dedicação do funcionário da Panamedical. Aí agora ele, novo emprego, novo hospital, virou nosso maior vendedor voluntário para a gente. E eu não pedi nada, mas ele está fazendo uma propaganda, falando muito bem nossa empresa, e talvez vamos fechar outro negócio com isso aqui. Então, eu acho que esse formulário que estamos falando dá para chance para todo mundo. Assim eu entendo. Tá, obrigado. Pode emendar, já que o microfone está aberto. Tá, né? Esse tema é um tema muito gostoso de estudar, né? Praticamente semanalmente a gente fala muito na Tecim sobre o esforço, dedicação, né? Eu estudo filosofia já há quase 10 anos e eu procuro seguir à risca essa fórmula aí, viu, São Paulo Seixas? Quando se trabalha com honestidade, com bastante dedicação e com entusiasmo, essa energia, essa vibração, você consegue passar naturalmente para as pessoas. As pessoas percebem essa energia, essa vibração da gente. E com isso aí, os clientes, principalmente, né, eles passam a ter mais confiança na pessoa da gente, na empresa, né? E com isso aí, eu percebo assim, às vezes os pedidos vêm naturalmente, sem você ficar fazendo muito esforço, né? Os clientes, mesmo que o preço da nossa empresa seja um pouco mais alto em relação à concorrência, eles acabam comprando da Tecim, pela confiança, né? Então, a gente prega muito isso dentro da empresa, né? Para os novos colaboradores, os jovens, né, que estão começando lá, que sigam esse caminho que a gente já vem trabalhando já há muitos anos, né? Então, é um tema muito bom isso aqui e a gente sempre repete esse tema nas reuniões de filosofia também dentro da Tecim, ok? Muito obrigado. Perfeito. Obrigado, Jorge. Reflete o esforço da empresa em obter um resultado, né? Tive a oportunidade de conhecer a Tecim por dentro
que eles conseguem, funcionários que trabalham 30, 40 anos, eles conseguem tirar o leite da pedra, que falam, a experiência acumulada ao longo do tempo, de máquinas antigas, conseguem tirar produtos hoje moderníssimas. Como é que consegue isso, né? É o esforço, dedicação acumulado, aquele pouco a pouco acumulado, que opera produto final belíssimo, né? Daniel, na sua opinião, você que estuda bastante filosofia, está fazendo trabalho de doutorado, não, né? Trabalho de conclusão? Fala um pouquinho com a gente aí. Bom dia. O trabalho foi entregue, foi aceito. Foi uma especialização, né, em psicologia organizacional. O que é curioso hoje é que o tema de hoje é o tema da primeira reunião que eu participei presencialmente lá na Praça da Árvore. Ah, é? Exatamente. Então, isso me trouxe muita alegria, assim, porque é a essência, né, da filosofia e é justamente o que é mais difícil de se colocar em prática, né? Os 3 componentes. É o mais difícil, não, desafiador. E Namori coloca com muita humildade a questão da capacidade, da resiliência, né? Do desejo de fazer as coisas, mas no fundo, é a maneira de pensar que eu acho, assim, a resiliência, né? A dedicação, elas servem de exemplo, e isso arrasta as pessoas, arrasta o grupo para chegar ao resultado. Nos intervalos, né, assim, nos momentos menores, é a maneira de pensar que vai influenciando aos poucos o grupo e criando aquela força que transforma e que ajuda a aproveitar as oportunidades que surgem, né? Não é à toa que o grupo, né, das empresas da Kyocera, poxa, todos os produtos são de ponta, são produtos complexos, né? A gente viu aí há pouco tempo atrás aí a questão aí da China querendo invadir Taiwan, e aí aquele risco de apagão de semicondutores, né? E aí eu me lembrava do vídeo, né? A fábrica é viva, né? Aí mostrava o pessoal da engenharia, mostrava as moças da qualidade, interação, né, na busca por produto perfeito. Fico muito feliz assim da gente estar retomando esse assunto, porque é um assunto que é a essência da filosofia, né? A essência da filosofia, eu acho que é o 55º, né? Obrigado, Daniel. O Namori fala em algum trecho lá que o tio dele desprezava os outros, né? Ele falava de uma forma debochada. Essa é uma outra armadilha. Se a minha alegria tem que ser através da desgraça do outro, eu vou para o caminho da desgraça, né? Isso é uma coisa que quando a gente faz, a gente não percebe. Isso vem desde criança. Meu pai era assim, ele gostava de tirar o sarro dos outros. Quando, assim, na brincadeira, parece ser alguma coisa inocente, mas desprezar os outros, aquele sentimento de desprezo, diz que com o tempo ele aparece no rosto da pessoa, né? A expressão da pessoa, o rosto da pessoa, semblante da pessoa, ele começa a soltar, ela mostrar o desprezo. Ele é, acho que é o irmão ou primo do reclamar da vida, né? Então, imagina como que fica alguém que despreza os outros e reclama da vida. Imagina um líder empresarial que tem essa postura, o resultado ao longo dos anos, o que seria, né? Teve um empresário japonês que falou que quando alguém começa a falar mal do concorrente, esse cara já perdeu. Por quê? Porque ele só está enxergando o lado ruim e ele acha melhor do que o outro. Então, agora, quando elogia o ponto positivo de seu concorrente, esse cara diz que cresce, porque ele tem respeito pelo concorrente, né? Então, eu deixei anotado aqui essa palavra desprezo, que o Inamori-san fala também. Muito bem. Seu Euro de Barro, um pouquinho da sua experiência. Eu acho essa equação do seu Inamori a equação da verdadeira evolução humana. A gente, para evoluir aqui na Terra, a gente precisa
equacionar a vida. E essa equação é uma equação muito boa. É um ensinamento dos mais profundos que eu já vi. Então, agradeço muito ao seu Takano pela exposição feita. Foi muito útil o que ele falou. Para mim, agregou muito conhecimento e eu vou levar isso adiante. Agradeço muito aos expositores. Espero poder, também na minha vida, ser um bom selecionador dessas características que nos fazem evoluir aqui na Terra e nos melhorar espiritualmente. Muito obrigado. Obrigado, seu Euro. Obrigado, Kazuya, pela dica aí. Por isso que vocês ficam com o vídeo fechado, né? Tá faltando chegar ao 5G. Aí acaba esses problemas todos aí. Assim espero. Hélio Junji, Bom dia a todos. Conseguem me ouvir? estamos ouvindo. Bom, bom dia e inicialmente, né, desejar um ótimo 2023 a todos, tá? Veja, na verdade, o que eu venho refletindo aqui, né, nesses minutos iniciais aqui, desde a exibição do vídeo e somando o que o meu amigo Euro comentou, né, e os demais também, eu trago aqui, na verdade, uma indagação, né? Pode até ser que eu esteja fugindo um pouco do tema, ou que eu não tenha entendido muito bem, ou talvez até possa ser um assunto para uma outra oportunidade, mas eu concordo com essa equação, né? Mas eu fico pensando comigo se por acaso também não deveria ser acrescentada o fator tempo, ou seja, o fator prazo. Por quê? Porque nas vezes em que eu investiguei, conversei um pouco a respeito de projeto de vida, né? Muito se comentava também de eu estar atento ao quando eu espero que consiga atingir o sucesso ou a respectiva meta desse meu plano, né? Se eu levar em conta, né, essa expressão, ela traz um direcionamento, né, a esse caminho, será que não deveríamos também estarmos atentos ao quando que esperamos atingir, né, esse sucesso, né, esse retorno? Eu, por exemplo, sou uma pessoa bastante ansiosa, né? Eu assumidamente sou, e não estou dizendo isso apenas da minha perspectiva, eu realmente me trato quanto a isso, né? Então, desde pequeno, quando eu me empenho, quando eu me dedico, mas eu não vejo o resultado esperado, eu fico muito angustiado, né? Então, por conta dessa minha característica e somando todos os comentários que foram ditos aqui, que eu me pergunto, será que não precisaria ter um fator tempo, né, nessa expressão? Tá? É isso, tá? Muito obrigado, viu? Obrigado, Hélio. Fica o questionamento para todo mundo. Fator tempo que está falando aí. É 30 anos. Dona Fumiko, quer falar? Vamos lá? Hein? Não. Ah, o Daniel. Daniel, você já falou? Desculpa. É que o Hélio ele tocou em dois pontos assim que são interessantes. Sim. Um é que eu compartilho com ele as dificuldades, né? E o segundo é que, assim, eu entendo a fórmula do sucesso como uma coisa assim ampla, assim, a fórmula do sucesso na vida. Uhum. E eu tive a impressão, eu não sei se eu estou equivocado, que você colocou de uma forma, porque assim, o tempo, quando você falou tempo, eu já pensei em projeto, né? Porque projeto tem 3 componentes: escopo, recurso e prazo. E assim, de repente, Namori, ele falou assim do sucesso da vida como um todo, no aspecto profissional, pessoal, financeiro, de forma fluente, constante, a gente agir considerando esses elementos, a nossa capacidade, a gente ter consciência da nossa capacidade, a gente ter perseverança e a gente pensar de uma forma que beneficia a gente e ao próximo ao mesmo tempo. Talvez, eu não sei se foi isso que você colocou, mas a minha impressão foi que você colocou isso de uma forma de projeto, de um compartimentado. Eu estou enganado? Não, foi essa a abordagem que eu tive mesmo.
A dona Fumiko vai falar agora. Vai corrigir os dois. Não é. É só uma observação. Eu acho que essa fórmula, essa equação, é realmente, como o Daniel falou, eu acho que serve no âmbito geral, né? Tanto profissional como pessoal. Porém, Hélio, pode ser aplicado de uma forma mais individualmente para cada projeto, né? A maneira de pensar seria o seu objetivo. O entusiasmo seria a sua energia que você vai empenhar. E a capacidade é o seu talento para fazer. E se caso for para um projeto menor, aí sim, como o Daniel falou, você pode colocar um prazo. E eu acho que eu acrescentaria no seu caso, ter uma flexibilidade de pensar. Né? Quando não está dando certo, em vez de ficar frustrado, tentar procurar onde é que está limitando ou impedindo o seu sucesso, ou obter o seu objetivo, né? Mas eu acredito que essa fórmula vale tanto como geralzão, como para cada um dos projetos, cada um do que você queira fazer, né? Inclusive no dia a dia, né? Por exemplo, como dona de casa, com que objetivo eu estou cozinhando? Qual é a energia que eu estou colocando? Se o meu talento é suficiente para fazer aquela comida para a minha família? Se está faltando onde eu vou procurar? Então, eu acho que dá para ser colocada de várias maneiras, eu acredito. Essa é a minha contribuição. Uma observação que eu percebo é que tanto Hélio como o Daniel, eles são dotados de um cérebro diferente. Não sei se é superior, mas um cara que é um ecólogo, outro que é um físico, né? Ele tem um hardware diferente. Não é normal, não é comum isso. E às vezes, eu acho que mais no caso do Hélio, né? Não, Daniel também. A inteligência que Deus dotou naturalmente aí, é capacidade inata, às vezes a mente não está acompanhando isso ainda. Talvez você demore para ter esse autodomínio. Talvez lá para os seus, quando tiver 80 anos de idade, falar, agora eu estou entendendo aquele negócio lá, né? Pode acontecer isso daí. Mas eu percebo um conflito interno entre a sua necessidade de compreender as coisas e o hardware, esse cérebro aí de físico, não é qualquer um que é físico, né? Mas deixa eu fazer um comentário agora, são 9h59, essa fórmula, no vídeo, no livro, Inamori fala, maneira de pensar multiplicado por dedicação, multiplicado pela capacidade. Mas ela começou, né, a fórmula invertida. Essa fórmula é o formato final da fórmula. O começo dela foi a capacidade vezes dedicação. Então, no começo era só duas, né? Que a capacidade, você nascer inteligente, você nascer alto, baixo, isso não é vontade, né? Isso é uma coisa que já vem com você, mas que com a dedicação ela pode ser melhorado. Mas a capacidade, no primeiro momento, é aquilo que já vem. Já vem. A criança nasce inteligente, é inteligente. Aquilo que não é inteligente, não é inteligente, é normal. Agora, aquela criança que nasce inteligente, ele tem tendência a se esforçar menos do que aquele que nasceu normal. E aquele que nasceu normal, ele é obrigado a se esforçar para acompanhar. Essa é a primeira diferença já na infância. E a dedicação, que é o segundo elemento, né? Ele vem em função do primeiro, que é, bom, já que você não é tão inteligente, só sobrou esforço. Mas ninguém falou assim, já que você é inteligente, você pode ser preguiçoso. Ninguém falou isso, mas ele naturalmente tende a se esforçar menos quando ele fica junto de pessoa comum. Por isso que os pais que têm filhos inteligentes têm a incumbência de perceber o grau de inteligência e colocar numa escola compatível, né? Porque se ele nivelar por baixo, ele vai perdendo, ele vai atrofiando a inteligência que Deus
deu de graça. Agora, o contrário também. Não adianta pegar uma criança normal, comum, e querer colocar no Harvard e falar, vai, chicotear a bunda dele, que ele não vai. O normal não acompanha. E aí o Inamori fala que ele balizou durante anos capacidade versus dedicação. Capacidade versus dedicação. Só que alguma coisa ainda não encaixava. Que aí sim a maneira de pensar. Quer dizer, quando um cara super inteligente, ele tem uma dedicação acima do normal para o mal, ele é um mal bem-sucedido, né? E a sociedade precisa disso também. Ninguém nasce falando assim, você é o melhor bandido do mundo. É moldado aquilo, a circunstância vai levando. Né? Não tem faculdade que fala, olha, vai naquela faculdade lá que forma o melhor traficante, o melhor sequestrador. Não tem isso, é aprendido. Agora, como é que isso acontece, né? Acontece pouco a pouco, ano após ano, e um bom cara mau, ele é formado também seguindo essa de capacidade multiplicada por dedicação versus o pensamento, né? Acaba entrando nisso. Então, quem não tem capacidade para ser mal, só resta ser honesto, trabalhar honesto, não tem outro jeito. E o contrário também, né? Tem um bandido que de brincadeira falou assim, só de sacanagem vou trabalhar honesto agora, vou emitir nota fiscal. Né? Aí a Receita não pega ele. Bom, brincadeira à parte. Essa fórmula, eu acho que ele é profundo, amplo, não dá para numa discussão esgotar. Então, tem uma forma, tem bastante ângulo para se abordar e vai de cada um. Eu, na minha idade, em 2023, eu penso dessa forma, minha percepção é essa. Alguém que tem 70 anos de idade, 80 anos de idade, tem um nível de percepção quando estuda a mesma fórmula, né, pela experiência de vida acumulada, tem percepção diferente. Aquele que tem 20, 30 anos, que está ingressando agora no mercado, ele tem uma percepção mais rapidez, que é retorno mais rápido, ele tem mais pressa, então é tudo diferente. Mas é bom a gente estudar, né? Na Bíblia diz que é bom estudar de 7 em 7 anos o mesmo assunto, né? Hoje de manhã estava escutando o rádio, 78 é múltiplo de 13, né? Na carta de tarô tem 78 cartas, que eu não sei como é que é isso daí. Aí eu peguei 78 e dividi por 13, ele dá múltiplo de 6. Será que Inamori fez alguma coisa pensando nisso, né? Ou será que foi escrevendo e deu 78? Mas, de qualquer forma, o total dos princípios que ele apregou a 78, ele é múltiplo de 13. Bom, são 10h04. Acho que, por hoje, tem muita gente que acabou não falando. Tessim Minas entrou esse Baiardi. Ou seja, Oi. o Mac é o notebook do Koshiro-san. Está conectado no notebook dele. O áudio está do meu celular. Yasuko-san, Koshiro-san. Koshiro. É o meu marido. Marido da Yasuko-san. Boa tarde. Bom dia. Agora sim. Olha só. Bom dia. Bom dia. Acabei de chegar do ônibus. Olha só. Eu estou pegando carona aí, Muito bom. ouvindo essa coisa, a filosofia maravilhosa aí dos senhores aí. Nossa, nós tínhamos Jorge doutor aí e escondido. aprender. Tem que ouvir a opinião. Não, dá tempo sim. Fala alguma coisa, por favor. Formalmente, hein? Pode falar. Esse é doutor mesmo, hein? Esse é doutor mesmo, isso é verdade. Só que tem que desligar o vídeo? Não, dá sim. Vamos tentar. Não é que o som está saindo. Estamos ouvindo. Bom dia. Obrigado, Seiji-san. Eu estava ouvindo e tomando café, então, mas acho a filosofia do Seiwajiko muito, é um aprendizado de vida acumulado ao longo do tempo aí do fundador, né? E o que eu admiro é, ele já faleceu, mas a filosofia continua, mesmo ele encerrando. Eu vejo que o valor de uma coisa não está enquanto nós brilhamos. Enquanto nossos olhos brilham, é fácil de dominar. Eu acho que o valor é visto depois que
já apagou esse brilho, né? E como uma pessoa já nem está nesse plano, mas tem um monte de seguidores no Japão e em outros países, né? Inclusive no Brasil, lugar mais distante do Japão, com uma língua, uma cultura totalmente diferente, né? Então, o que é bom, ele tem que servir em qualquer lugar, para qualquer pessoa, em qualquer época, né? Senão, não tem valor. Se foi bom hoje, mas amanhã já não serve. Foi bom para mim, não serviu para outro. É bom aqui, não serviu lá. Isso aí tem que mudar de regra toda hora, né? Então, para chegar numa filosofia desse nível, que é usado no Japão, no Brasil, nos Estados Unidos, pelos brasileiros, né? E nós somos brasileiros, né? E, então, é uma filosofia muito bem fundamentada, né? E, bom, o senhor conhece moralogia, já foi dar palestra para nós, né? Nós também tentamos estudar. Eu acho que estava comentando agora com o Jorge San e a família, acho que tem muita coisa que, no fundo, o princípio da vida eu acho que é igual, né? Ter muito caráter, né? E ter uma missão na vida. Nascemos para quê? Né? Servir para o próximo, ser útil à sociedade, que não como uma maneira de com sentimento de gratidão e retribuição. Nós não pagamos ar que respiramos, não precisamos pagar pela água que tomamos, né? E se for ver quanta coisa que nós recebemos de graça, basta entrar na UTI, um cilindro de oxigênio, quanto custa? E todo mundo está respirando aqui e não paga e nem sabe quanto custa o ar. A água a gente paga água, mas a água tem na natureza, né? Vitamina D que vem do sol, quer dizer, tudo que vem da natureza, sem natureza nós não tínhamos vida, né? Então, acho que o que nós temos que devolver é à sociedade tudo que ganhamos e nem sabemos por quê, da onde, mas é isso. Então, né? Eu sempre tento não esquecer essas coisas e obrigado pela filosofia do senhor, que eu sei que minha esposa também está tentando seguir, né? Muito obrigado. Ok, muito obrigado, seu Koshiro. Olha só, PhD, quando fala, mesmo de improviso, fala coisas profundas. Isso é uma verdade, né? Muito obrigado. Bom, são 10h10. Eu lembro a todos para aproveitar ainda hoje para assistir esse vídeo mais uma vez e completo, deixa rodando assim, né? A próxima reunião nossa em fevereiro vai ser no dia 18 de fevereiro, que é o sábado que antecede o carnaval, com o tema Definir Preço é Administrar. A página 326 do livro, daquele 78 princípios comentados, capa azul, né? E, então, acho que é isso. Muito obrigado para todo mundo presente. Estamos, então, encerrando a nossa 25ª reunião e um abraço a todos. Até a próxima. Ok? Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Até. Bom fim de semana. Muito obrigado. Paulo, só comentário. O doutor que falou agora, para quem não conhece, agora assumiu presidente do Hospital Santa Cruz, viu? Que honra, né? Falando com gente graúda. O Santa Cruz, né? Hospital Santa Cruz. Presidente, viu? É a missão, né? Como missão? Missão de vida. As coisas vão acontecendo assim. Tchau, obrigado. Até. Ai. Obrigado.